Meus amados irmãos, eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia Eu não esperava que vocês fossem fazer essas coisas não, viu? Eu vou falar de novo. Vamos abrir as nossas Bíblias? Amém, é assim. Quantos países do mundo que não pode abrir a Bíblia? Quando a gente abre, a gente comemora assim. Lucas, capítulo 8, versículo 11. Lucas 8, 11. Lucas, capítulo 8, e versículo 11 diz: É, pois, esta a parábola: a semente é a palavra de Deus. Lê comigo só essa parte. Eu quero só essa parte. A semente é a palavra de Deus. Amém? Vamos lá? A semente é a palavra de Deus. Ensaiamos. Agora vamos falar como gente grande? A semente é a palavra de Deus. Amém. Eu gostaria que a igreja fizesse uma oração agora. A igreja, a noiva de Cristo. Você é a igreja, então pode orar. Amém, Jesus. Amém. Meus amados, o texto sagrado trata-se de uma parábola, a parábola do semeador, mas nós pegamos só esse versículo aqui, de número 11 de Lucas 8, que diz que a semente, quando ele passa a explicar a parábola, a semente é a palavra de Deus. Então, Cristo diz, no início, que saiu o semeador a semear. A semear como... É palavra de Deus, a semear o quê? A palavra divina. Ou seja, aqui Jesus Cristo está fazendo menção do semear e está fazendo caso do sair. E faz caso do sair porque no dia da colheita hão de medir a semeadura e hão de contar os passos. Porque quem semeia ou quem lavra com Deus, o sair já é semear. O sair é semear porque dos passos se colhe frutos, ou pelo menos deve ser assim. Amém? Mas se sair é semear, se a semente é a palavra, se a ideia de semear é produzir frutos, então por que faz tão pouco fruto a palavra de Deus no mundo hoje? Por que faz? Então, fica na minha cabeça, por que esse pouco fruto?
Esse pouco fruto que a palavra faz hoje, ele pode vir por parte, pode ser por parte do pregador, por parte daqueles que ouvem a palavra, ou por parte de Deus. Então, porque esse fazer frutos são conversões de almas. E a conversão de uma alma, ela depende de três concursos. Ou seja, o pregador, não estou dizendo pastor, qualquer pessoa que pregue o evangelho, ele concorre com a doutrina que é o convencimento por intermédio do Espírito Santo, que a palavra de Deus diz em João 16:8, que quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o primeiro concurso. O segundo é que o ouvinte ele concorre com o entendimento, percebendo a mensagem que está passando. Langston diz que quando se percebe alguma coisa, ele diz que há o ato de perceber, quem percebeu e o objeto percebido. Mas ele foi às escuras, diz Langston. Langston, teólogo, que todo seminarista batista precisa ler, porque senão não passa no exame do concílio. Porque a base é ali, é um livro pequeno, só tem 331 páginas. E ele disse, mas a pessoa foi às escuras. E às escuras, quando ele percebeu, ele chega lá e ele vê que o objeto percebido não existe. Ora, aí ele responde, se o objeto percebido não existe, é porque ele não percebeu. Porque não se percebe o inexistente. Houve um engano. Então o ouvinte, ele concorre com o entendimento, e com o entendimento ele vai perceber para a sua conversão. Mas só que aí Deus concorre pelo Espírito Santo, com a graça de Jesus Cristo, iluminando. Amém? Amém, gente? Porque parece que eu estou sozinho aqui, é meio complicado. E quando eu fico sozinho, eu tenho que pregar e correr, e sentar para ouvir, eu termino o culto suado, que é um negócio. Porque eu tenho que chegar antes que o som da minha palavra chegue lá na cadeira. Então eu correr muito. E para uma pessoa ver a si mesma, são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. Então, caminhe comigo. A pessoa tem olhos e espelho, mas é à noite, num lugar escuro, ela não pode ver-se a si mesma, porque está faltando luz. Mas vamos imaginar que tenha luz e que tenha o espelho, mas a pessoa é cega. Então ela não pode ver-se, porque
falta visão, ou falta olhos. Desta forma. Então, é necessário que tenha olhos, espelho e luz. Mas o que tem a ver isso com a conversão? Porque a conversão nada mais é que o ser humano entrar em si mesmo, fazer um exame introspectivo. Bem, esse negócio de introspectivo eu não sei o que é não, mas eu achei bonito, por isso eu estou falando. No dicionário deve ter. Fazer um exame e vendo por dentro, vendo a si mesmo. A conversão é entrar em si e ver a si mesmo. Olhos, espelho e luz. É o pregador que concorre, então, para isso, com o espelho, que é a doutrina, conjunto de conhecimento. Que doutrina é isto? Conjunto de conhecimentos. Ele concorre com a doutrina, que é o espelho. Deus concorre com a luz, que é a sua graça, a graça de Jesus Cristo, que é operada por meio do Espírito Santo. E o homem, o ouvinte, concorre com os olhos, que é o conhecimento. Com isso, ele entra em si mesmo, examina a si próprio, para que tenha um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sei que eu não vou ouvir, mas se eu ouvisse um aleluia, eu ficaria contente. Agora, sendo assim, por parte de quem está a falha? É do ouvinte? É do pregador? Ou é da parte de Deus? Da parte de Deus, não há falta, ou nem falha, e nem pode haver. Da parte de Deus, não é. Então, isso não é. Provar isso aqui não é por força de concílio. Só pensar, mas teve o concílio tridentino que cuidou disso, que não é da parte de Deus. Os tais de concílio, hoje nós fazemos concílios para ordenar pastores, não é? Ordenar pessoas ao ministério da palavra. Mas havia concílios para resolver problemas. No concílio de Calcedônia, por exemplo, tratou do quê? Tratou de um hífen. Um hífen. Porque qual era a ideia? A ideia era que Jesus Cristo era Deus e homem. Numa das sessões do concílio, foi para tirar a letra E colocar o hífen. Não Deus e homem, mas Deus homem. Tem uma palavra interessante no dicionário da língua portuguesa, teantropo. E theos, no grego é Deus, e anthropos é homem. As duas naturezas num ser só, que é em Jesus Cristo. Porque a ideia de que é Deus e homem, então uma hora agia como Deus, outra hora na qualidade de homem. E aí vinham os gnósticos dizendo, olha, quando ele anda não faz rasto, porque Deus é espírito, e espírito não faz rasto. Quando ele opera milagre, é Deus operando, porque o homem não pode fazer milagre. Então, aqui é Deus. Mas quando ele dorme, é homem, porque Deus não dorme. Deus é homem. E aí o concílio tratou. E quando morreu? Se morreu o homem,
o homem não salva ninguém. Se morreu Deus, Deus não morre. Percebe a confusão? Mas é assim mesmo. Tiraram e colocaram o hífen, Deus homem, ele foi à cruz na qualidade de Deus homem, as duas naturezas ali unidas, e Paulo escreve com toda a segurança em Colossenses, dizendo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, amém? Toda a plenitude da divindade. Então da parte de Deus não é, mas não é por força de concílio que nós provamos isto. Nós provamos, mesmo que tenham tratado num concílio, mas nós provamos pela própria palavra de Deus, pelo próprio texto em si. O que o texto fala? Se nós voltarmos um pouco, o texto fala da semente, que uma parte da semente que foi lançada logrou êxito, e 3 partes se perderam. E por que se perderam as 3 partes? A primeira parte perdeu-se porque afogaram-na os espinhos. A segunda parte se perdeu porque secaram-na as pedras. E a terceira parte se perdeu porque foi pisada pelos homens e foi devorada ou comida pelas aves do céu. Agora, o texto sagrado aqui não diz que se perderam essas partes por causa do sol ou por causa da chuva. Mas não é assim que nós falamos? Olha, a colheita do arroz não foi boa porque choveu demais. Se plantou o milho e acabou não nascendo, ou nasceu e secou porque teve muito sol, faltou chuva. Se perde aqui devido faltar ou sobejar sol, faltar ou sobejar chuva. Então por que Cristo não introduz isto na parábola? Ele não introduz, porque o sol e a chuva são da parte do céu. E deixar de frutificar a palavra nunca é por parte do céu. Nunca é por parte do céu, mas por culpa nossa. Nós não trabalhamos, nós não oramos e às vezes nem muito exemplo nós damos. Às vezes nem isso. Deixar ou deixará de frutificar a semente, sim, pelo embaraço dos espinhos, pela dureza das pedras, pelos descaminhos dos caminhos, mas nunca por falta do céu. Porque nós andamos no caminho, levando a semente, lançando a semente. Passamos pelo caminho, isso aqui é andar, mas quando eu desanimo, eu volto. Isso aqui é tresandar, é andar para trás. E na medida que a igreja do Senhor Jesus Cristo tresanda e não anda, então aí se dá ou se depara com os embaraços da vida. Esse é o problema, esta é a razão. E deixará por quê? Por causa disso. Deus, Ele dá o sol para quê? Para clarear e para aquecer. A chuva Ele dá para regar e para amolecer. Então, se Ele dá o sol para isso, é também para amolecer os nossos corações. A chuva para isso, é para amolecer os nossos corações.
se nós quisermos. Não pode ter o coração duro. Antônio Zoppi, ele disse, a rua amanheceu toda molhada. Que o sol não pôde seu rosto aparecer, chuva. Vai chover lá na invernada, pois na cidade não precisa ver chover. Ajude o camponês com a sua enxada e vai a terra seca umedecer. Apague o pó boêmio lá da estrada, que à noite novas flores vão nascer. Chuva. Vai chover no olhar daquela em cujo coração joguei seguro a semente feliz de um amor mais puro. Chuva, vai chover nos olhos dela e para ver se algum dia medra o amor plantado nesse chão de pedra. As pessoas que você leva a mensagem, o texto está dizendo aqui, semente é a palavra de Deus. As pessoas que você leva essa semente, os ouvintes, são maus ou são bons? Se eles são bons, a palavra faz muito fruto no coração deles. E se são maus, ela faz efeito. A palavra ela é tão poderosa que ela ou faz frutos ou produz efeito, ou efeitos. É isso que ensina a palavra de Deus no texto total. Nós temos apenas um versículo. Porque olha o que diz aqui. Aqui caiu nos espinhos, nasceu. Aqui caiu nas pedras, também nasceu. E aqui caiu na boa terra, frutificou. Na má terra, ou na terra ruim, não frutificou, mas nasceu. A palavra é tão fecunda e eficaz que nos bons faz frutos, e nos maus, ainda que não faça fruto, faz efeito. Faz efeito. A isso precisamos levar aos bons, aos maus, mas a pessoas dóceis, não é? Que a igreja de Cristo precisa ser. Às vezes nós queixamos tanto, a pessoa levanta mal-humorada. Isso é falando de crente, viu? Chega e fala, bom dia. Bom dia por quê? Já levanta chutando todo mundo. O pastor Abel diz uma vez que cachorro não tem humor. Cachorro é mal-humorado. Mas às vezes bem tratado não. Paulo, passa um cachorrinho aqui para nós. Vamos ver o que ele fala para nós. De manhãzinha. Não falou nada? O Walter, acho que está muito claro aqui também. Não funcionou? Bom dia! Bem-humorado. Porque bem tratado, porque bem cuidado. Bom dia! Feliz da vida. Então, se não fizer fruto, faz efeito. Ele, fruto nenhum, mas efeito sim. Eu quero dizer aos irmãos que os piores ouvintes são pedras
e espinhos. Espinhos, eu diria que por serem agudos, e pedras por serem duras. E ouvintes que são assim tão espinhosos, são bastante complicados, porque eles vêm, eu estou dizendo de ouvinte crente, viu? Eles vêm à igreja com a finalidade de ouvirem elogios, não é? Massagear, teu ego massageado. Fiquei feliz porque eu fui lá e eu fui cumprimentado. Na outra semana, não, você, lá o pastor não me viu, não falou comigo, e eu estou meio triste agora. Estou meio triste. Se não me visitar, eu não vou mais. Não é assim? Se não me visitar, eu não vou mais. Ouvir elogios, são pessoas melindrosas. Eu não vou falar, porque no púlpito eu não posso falar o que eu estou pensando. Mas se eu não tivesse no púlpito, eu ia dizer, não aqui, porque pelo sistema do MDA nem pode, não tem jeito. Tem jeito que o discipulador poda na hora. Mas se eu não tivesse no púlpito, eu ia dizer que a pessoa é cheia de frescura. Eu só não vou falar, porque no púlpito não pode falar isso. Certo? Por isso que eu não vou dizer. Mas quando a pessoa chega e começa com esse tipo de problema, não, porque ninguém me viu, porque eu sou um coitado, vai para o Espírito Santo, lá tem a igreja batista do Canto da Praia, você fica no cantinho lá, todo tristinho, no lugar, chama Canto da Praia. É um lugar de gente que precisa de tratamento psicológico no cantinho lá, encostadinho, quietinho, não é? O que pode fazer com uma pessoa assim? Se tivesse, aqui graças a Deus não tem, porque o sistema, o MDA, ele cura a gente não precisava dessa cura, mas ele cura, quando tem cura, que é o modelo de discipulado apostólico, é o discipulado 1 a 1. Você tem o seu, eu tenho o meu, o pastor Décio é meu discipulador, a esposa dele discipula a irmã Vera, que é a minha esposa. Eu não fico no canto não, eu vou falar com ele, pastor, olha, o negócio está ruim aqui, me ajuda aí. E se eu chegar com meninos, o que ele vai falar comigo? O risco que eu corro é dele olhar e falar, é melhor você ir para os 5º andar do prédio que você mora. Eu não moro em prédio, eu moro em sobrado. Foi o que sobrou para mim. Então, às vezes é necessário, ou pelo menos pensar, não é? Em fazer esse tipo de coisas. Uma vontade endurecida são piores ainda. Porque nada se aproveita daquele ouvinte que tem esse coração ilustrado pelo terreno cheio de pedras. Nada se pode aproveitar. E Deus nos livre de ouvintes de vontade endurecida, que são piores que as próprias pedras, que as próprias pedras. E há ovelhas assim. Lembra nós colocamos o cachorrinho aqui? Vê que a alegria dele? Cumprimentando todo mundo, levantou todo alegre. Mas ovelha é dócil. Ovelha, meus irmãos, obedece pastor, cuida do pastor. Passa aqui um pequeno rebanho aqui, ovelhas.
ovelha. Coração endurecido, vai, derruba, volta e arrependa. Vou voltar, vou derrubar de novo. Eu vou voltar, vou derrubar esse sujeito de novo. Então isso é a complicação. Meus irmãos, coração endurecido é complicado. Moisés pegou aquela vara e com aquela vara ele bateu numa rocha e ele amoleceu a rocha de tal forma que a rocha verteu água e o povo bebeu. Amém? Só que aquela vara não amoleceu o coração endurecido de Faraó. É a mesma. A necessidade que há, segundo o texto, de levar a semente do céu, que é a palavra de Deus, é conhecer, não é? Conhecer as pessoas, saber o que está fazendo, para onde está indo, como se está andando. Uma vez, um advogado, ele andando por uma estrada, parou o carro, tinha um homem cuidando de um rebanho, e ele parou o carro dele, ficou olhando, achou aquilo bonito. Creio que nunca tinha visto um rebanho. E depois ele começou a conversar com aquele pastor de ovelhas e ele disse: se eu disser para você quantas ovelhas tem no seu rebanho, você me dá uma? Aquele pastor disse: negócio fechado, negócio feito. Aí ele tirou lá do carro, foi no carro, pegou o notebook, colocou ali, ligou, fez as contas dele e falou: olha, você tem 784 ovelhas no rebanho. Você tem 53 machos. E tem 88 que estão prenhas. O mês que vem, elas vai aumentar o seu rebanho. Que vão nascer, os cordeirinhos. Ele disse: acertei. O pastor disse: acertou. Então eu posso escolher a ovelha? Pode, fizemos um negócio. Ele foi lá, catou a ovelha e colocou no carro. E ele já ia ligar o motor para sair. Aquele homem disse: se eu adivinhar a sua profissão, podemos desfazer o negócio? Ele disse: tranquilamente. Se você disser qual a minha profissão, você pode pegar a ovelha. Eu te devolvo a ovelha. Ele falou assim: você é advogado. O senhor é advogado. Disse: por quê? Foi por 4 motivos. Primeiro, pela sua frescura de usar esse notebook aqui no meio desse deserto. Segundo motivo, por aparecer aqui sem ser chamado. E o terceiro motivo, você cobrou sem trabalhar. Quarto motivo, o senhor não entende nada de ovelhas. Acertei? O advogado disse: acertou. Falei assim: então devolva o meu cachorro. Carlos, quando você se formar, cuidado. Vamos andar com o notebook aí no meio do deserto. Não diferenciava cachorro de ovelha. Não tinha conhecimento. E Jesus, quando ele propõe essa parábola, é porque ele tem conhecimento. É por isso, então nós temos que ter este conhecimento. Ouvintes,
de entendimento agudo, e os de vontade endurecidas são aqueles mais rebeldes que nós vamos encontrar. Mas é tanta força da palavra de Deus, da palavra divina, ou desta semente, que apesar de agudas, como espinhos, apesar da dureza, ela nasce entre espinhos, nasce sobre as pedras. E pergunto ao lavrador: por quê? Não cortar os espinhos e não arrancar as pedras para lançar a semente? Por capricho, ele deixou os espinhos e as pedras. Para quê? Para provar a força que esta semente, que é a palavra de Deus, tem. A semente é a palavra de Deus. Foi de capricho que ele deixou, para mostrar esta força. É tanta força da divina palavra, que sem arrancar pedras, ela nasce. Sem tirar os espinhos, nasce. Corações embaraçosos quanto aos espinhos, os corações endurecidos quanto às pedras, precisam dessa semente que é a palavra de Deus, para que venha germinar, crescer, florescer e frutificar. Porque espinhos e pedras que agora resistem ao lavrador do céu, que é Jesus Cristo, ao semeador e o dono da seara, virá tempo em que estas pedras o clamarão e estes espinhos florescerão para enfeitar o seu caminho. Quando Jesus Cristo, Senhor nosso, o semeador do céu, deixou o campo, que é o mundo onde veio semear, as pedras se quebraram para lhe fazerem caminho, e os espinhos se teceram para lhe fazerem coroa. Se a palavra de Deus, meus irmãos, ela triunfa, é tão forte, poderosa e eficaz, que ela triunfa de pedras e espinhos. Ela pode perfeitamente triunfar nos diversos corações, por mais embaraçosos e por mais endurecidos que sejam. E eu termino só dizendo: esta é, pois, a parábola. Falamos juntos? A semente é a palavra de Deus. Como começamos? A semente é a palavra de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar em pé.